Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Grande Manu, tudo bem? Olá, boa noite, Neto, tudo Boa bem? noite, que bom te ter aqui. Bom demais, né? Bom demais também bater esse papo com você. Agradeço a presença dos amigos que vão nos prestigiar aí nesse bate-papo, né? Muita gente conhecida aí. Exatamente, a comunidade nefrológica é bom que tem esse pouco de família, né? De comunidade ali, de muita gente que acaba se esbarrando pelos eventos. Eu acho que o papel aqui da Nefracada é muito esse, né? Congregar os nefrologistas e, obviamente, as especialidades correlatas, para que a gente, em última análise, consiga entregar mais valor para quem, de fato, a gente trabalha, né? Que é o vulgo seu Zé, né? Nosso cliente final, nosso paciente. Isso. Manu, deixa eu... Primeiramente, obrigado aí pela presença. É sempre muito bom conversar com amigos. Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente aí em março, quando nós tivemos com o Nefro Expert aí em Brasília. Você e timaço aí de nefrologistas de Brasília que estão fazendo um trabalho belíssimo aí na capital federal. E você me contou, eu sei um pouquinho desses bastidores até você chegar a Brasília. Brasília acaba sendo um local que recebe muita gente de fora, né? Então eu queria que você contasse Sim, para a turma um pouquinho da sua trajetória e aí o que você faz hoje. tá joia. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a live, né, sabem que eu sou nordestina, né? Eu sou cearense, com muito orgulho, sou lá do sul do Ceará, né? Seu Uma sotaque não cidade. entrega, né? O sotaque não entrega de jeito nenhum, né, macho? Então, sou de uma cidadezinha pequenininha lá, chamada Missão Velha. Na verdade, eu nasci em Juazeiro do Norte, né? Missão Velha é uma cidade pequenininha, próxima a Juazeiro do Norte. Minha família é de lá. E eu saí logo É a cedo. cidade da família de Thaís? A Juazeiro? Thaís é de Juazeiro do Norte, exatamente. Ah, Exatamente. O pai legal. de Thaís é Ah, de Flávio Alisa acabou de lá, entrar né? aí na live. Pois é, pois é. Então, eu acabei conhecendo a Thaís aqui no Nefro Expert em Brasília, né? Então, o pessoal lá da região do Cariri ou vai estudar em Recife ou vai estudar em Fortaleza, né? E eu acabei indo para Fortaleza, meus irmãos já moravam lá, eu sou filha caçula de 7 filhos, né? Então eu sou a raspa do tacho aí, já cheguei numa fase bem avançada dos meus pais. Fui para estudar em Fortaleza e acabei perdendo na segunda fase o vestibular em Fortaleza e fui fazer faculdade em Alagoas, porque tem um grande amigo meu lá da minha cidade que já estava fazendo medicina lá em Alagoas. Na verdade, eu acho Acaba que eu de fui entrar para. na live, doutora Thaís. Aí, ó, Thaís entrou, minha conterrânea, né? Então, e eu acredito que eu fui parar em Alagoas, na verdade, para conhecer meu esposo, né? Que Porque legal. ele é baiano e foi fazer faculdade em Alagoas também. Ele não fez medicina, né? Ele é da área jurídica, mas nós nos conhecemos lá e ele que me trouxe para Brasília, né? Porque eu não tinha pretensão de vir a Brasília. Na verdade, meu foco era outro, eu queria São Paulo e eu acabei vindo para Brasília por conta dele. E nós constituímos nossa família aqui, né? Nós Você está em temos Brasília desde quando? 2006, desde Você fez 2006. residência aí? Eu fiz, não, clínica médica eu fiz em Alagoas, fiz na Tá. UFAL. E aí vim para cá para fazer nefro no hospital de base, porque eu já estava com casamento marcado, e aí eu acabei fazendo nefrologia por aqui em Brasília e fiquei por aqui, né? Legal. E antes de você falar pra gente o que você faz hoje, por que nefro? Por que nefro? Então, a nefrologia me encantou no terceiro ano de faculdade, né? Eu acabei me aproximando muito de um grupo lá em Alagoas, um grupo forte de nefrologia, e principalmente porque eu tive um professor, eu gosto de arranhar no violão. E ainda na minha adolescência, eu tive um professor de violão que ele era renal crônico
E eu acompanhei de perto o sofrimento dele. Às vezes ele saía da diálise para me dar aula. Eu acompanhei. Ele transplantou lá na região do Cariri, né? Lá a gente tem transplante. E ele acabou perdendo o rim por falta de imunossupressor. Olha que triste, né? Então, assim, o Lula, na verdade, ele foi um grande gatilho, né? Ele deu aquele gatilho, aquele despertar. Vou estudar mais sobre isso. Aí eu passei no vestibular, fui fazer medicina e me encantei com a nefrologia, né? E acompanhei desde o terceiro ano de faculdade, que eu já acompanhava transplante, já funcionava fístula, aquela paixão que você vai ali devagarzinho. E cada dia mais apaixonada por nefro, né? Porque nefro, eu amo a clínica médica, e nefrologia é uma especialidade eminentemente clínica, né, Neto? A gente tem um poder de avaliar o seu Zé como um todo, né? Apesar Verdade. de não ser tão valorizadas, as especialidades clínicas, elas não são tão valorizadas como outras especialidades, né? A gente sabe disso. Mas eu acredito que a gente tem o poder de fazer diferença na vida de muita gente, né? Se a gente faz com amor, com dedicação, com muito estudo, a gente faz diferença sim, de Fato. verdade, na vida das pessoas. E eu acredito muito nisso que você está falando, de que ao invés da gente olhar para a metade vazia do copo, a gente fala assim, vamos fazer direito, que a coisa volta. E Sim, naturalmente a gente consegue criar um ciclo virtuoso e de repente aquilo que aparentemente era desvalorizado passa a ter valor. sim, Valor é uma sim. questão de percepção, né? Então a gente conseguir vender de fato aquilo que a gente está entregando, definitivamente isso dá resultado. E uma coisa que engraçada, que me encantou na nefro, diferente de você, eu não, até aos 47 do segundo tempo eu não sabia que eu ia fazer nefro, e eu queria muito ficar na clínica médica. Só que aí o exército queria me mandar para a Amazônia. Aí eu me vi ali na frente do pôster lá para fazer inscrição para residência, o que eu faço e tal. Pensei em fazer anestésio, aí a anestésio foi para 3 anos, terapia intensiva, eu já dava plantão em CTI, foi para 2 anos. Aí o Fernando Lucas, que você conheceu também aí, Sim, Fernando, enquanto eu fazia clínica, ele fazia nefro no Roxo. Fernando me falou, Fernando é um cara fácil de você se apaixonar por estar com sim. ele, né? Um cara brilhante. E ele me falou uma frase que eu carrego até hoje, que a nefrologia é a filha dileta da clínica médica. E é a pura verdade. E a gente acaba fazendo muito esse papel, 90% aí da nossa população em diálise, população do SUS, carente, sem acesso, você acaba sendo do cardiologista ao gineco, né? Então, do dermato ao gastro. Então, a gente acaba apurando muito esse senso de clínica médica que você bem salientou. E o que você faz hoje, Manu, dentro da nefrologia, aí em Brasília? Como é que você está atuando? Então, assim que eu saí da residência, aí veio uma segunda paixão, né? Durante a minha residência de nefrologia aqui no Hospital de Base, a parte de agudos não era tão forte. E eu fui uma das grandes ah, desbravadoras, digamos assim, né? Eu cutuquei staff para criar o estágio de agudo dentro da disciplina de nefrologia específico, né? Para a gente estava começando aquela coisa de terapia contínua e aquele amor todo, e a gente queria aprender. E aí eu me apaixonei pelo agudo, né? Essa coisa de paixão. E logo que eu saí da residência, eu passei um bom tempo trabalhando com agudos, né? Eu fiz agudos até o nascimento do meu segundo filho, quando, por um problema de saúde dele, eu tive que desacelerar um pouco e acabei entrando e fortalecendo mais a parte de tratamento conservador e diálise de crônico, a gente já fazia, né? Eu acho que todo nefrologista tem que fazer diálise de crônico, né? Acaba fazendo um pouco de diálise de crônico, mas agudo você tem que se dedicar bem, porque acaba que demanda muito tempo e acaba que você não consegue fazer tratamento conservador, agudo e crônico ao mesmo tempo. Você tem que optar por duas áreas mais específicas para você se dedicar com mais afinco, né? E acabei, então, nos últimos
digamos, os últimos 8 anos, eu estou fazendo mais tratamento conservador e crônico, diálise de crônico também. É legal. E vai muito dentro da linha do que a Nefroclínicas, o grupo acredita, né? A gente tem essa linha de cuidado, onde a equipe multiprofissional cuida para que o seu Zé não evolua em última análise para a necessidade de terapia dialítica, mas eventualmente, se isso vai acontecer, inexoravelmente em alguns casos, que ele tenha o melhor tratamento possível, sem aquela coisa de um viés pró determinado tipo de terapia, por qualquer viés que seja, econômico, cultural e por aí vai. E aí, Sim. entrando especificamente no tema que motivou essa live, eu acho que falar de tratamento conservador, falar de linha de cuidado, sem lembrar-se de algo não medicamentoso, é relativamente fácil no nosso mundo, né? A medicina tem esse viés pró-medicamento que é mega hipertrofiado desde a nossa formação básica, e isso continua na nossa residência. E você, desde muito, logo que eu te conheci, eu vi que você tinha esse olhar diferenciado para esse não medicamentoso. De onde que vem isso? Como é que você começou a se encantar e, de fato, aplicar isso na sua prática clínica? Na verdade, Neto, eu sou uma grande fã, para quem me conhece, assim, eu sou uma grande fã de atividade física, né? Eu tenho uma lesão degenerativa na coluna desde muito cedo, né? Eu acho que sobrecarga de peso, época de colégio, mochila, não sei. Sei que eu tenho uma lesão e a atividade física é quem me permite viver bem, com saúde e sem dor, né? Quando eu descobri a lesão, durante 7 meses eu tive que fazer muita terapia, muita fisioterapia, RPG, e mudar muita coisa que eu fazia, que eu praticava assim, no dia a dia e que estava sobrecarregando minha coluna, né? E eu vi que o fortalecimento muscular, a atividade física com fortalecimento muscular, ia me garantir uma boa qualidade de vida sem eu precisar tomar remédio. E nós, como nefrologistas, né? Nefrologista é muito difícil tomar anti-inflamatório, né, Neto? A gente conhece muito bem. Então, Exatamente. eu ficava com dor e não tomava anti-inflamatório. Então, eu falei, cara, eu tenho que descobrir algo que me garanta. Eu sou jovem, eu tenho que descobrir algo que me garanta uma qualidade de vida e que eu não viva com dor, não preciso tomar medicação. E daí veio a paixão pela atividade física, né? E aí todo mundo fala, ah, mano, você é marombeiro. Não, gente, eu amo a atividade física porque ela me permite viver bem, com qualidade de vida. E aí vem uma coisa vai trazendo a outra consigo, né, Neto? Porque quando você pratica atividade física, que você convive num meio em que as pessoas são mais saudáveis, você quer se alimentar bem, você quer estar bem, você quer se vestir bem, quer estar bem fisicamente, e você quer estar saudável. Então, uma coisa vai puxando a outra. É isso que eu falo. A gente tem que. A medicina, na verdade, muitas vezes o paciente chega no consultório e ele chega perdido, né? Ele chega sem saber por onde começar. Muitas vezes a gente só tem que dar o bracinho para ele dar o pontapé inicial, né? Eu recebi hoje no meu consultório um paciente que eu recebi há uns 3 anos atrás, um diabético tipo 2, e que tinha uma indicação de perder um pouco mais de peso e que ele falou que por questão financeira ele não ia conseguir utilizar a droga que eu tinha prescrito para ele. Mas uma coisa ele já estava fazendo. Depois que ele tinha saído da última consulta, ele falou: vou seguir a doutora Emanuela. Ele começou a fazer atividade física, disse que está fazendo 3 vezes por semana e realmente já se refletiu na hemoglobina glicada dele, na perda de peso. Então, muitas vezes, assim, você perdeu um pouquinho mais de tempo com o paciente e mostrar o que aquilo significa para você, né? Ali no seu dia a dia. Porque não adianta eu estar lá querendo sugerir que faça atividade física, que tenha uma alimentação saudável, se eu não tiver. Eu sou o melhor exemplo para o meu paciente. Se eu não der um bom exemplo, é o que eu falo. Você vai no dermatologista todo mal cuidado? Vai. Você vai Eu tinha um professor de faculdade que era pneumologista, que ele fumava absurdamente. Falava assim, gente,
qual a credibilidade que esse cara vai ter, né? Então, a gente tem que dar bom exemplo. E isso me pontua temporalmente. Quando é que foi isso? Essa sua virada para a atividade física em função de uma dor? Isso Deixa foi eu ver. pré-faculdade, foi pós-faculdade? Não, foi finalzinho da faculdade, logo depois de faculdade. Eu já estava fazendo residência. Em hora nenhuma você foi estimulada, você tem um mentor ou Não, um médico? Alguém apareceu na sua vida que catalisou isso ou foi uma coisa pela sua dor isoladamente? não, eu estaria mentindo se eu não tivesse uma mentora, né? A minha mãe, ela sempre foi fã de atividade física. Então, eu sempre vi minha mãe acordar cedo, madrugada, para fazer a caminhadinha dela, dar os trotezinhos dela. Lá na minha cidade pequenininha, no início, não tinha nem academia. Minha mãe não fazia academia, não tinha fisioterapia, pilates, nada Mas disso. ela não era da Mas área da saúde. não, não era da Na área área da da saúde. saúde, Não. eu estou querendo mostrar que é o mesmo exemplo meu. O que me despertou. Eu sempre fui um cara de atividade física, em alguns momentos mais, outras menos, mas eu tinha um lastro. Mas o que me fez estudar o tema foi a dor de ter ficado com sobrepeso e diabético. E aí, de repente, a minha porta de entrada foi a nutrição. Eu passei a estudar algo que as pessoas acreditam que seja intuitivo, porque as pessoas acham que, não, come aí, come saudável. Comer saudável é comer salada e carne Salada magra. e carne. E pronto, e acabou, entendeu? Virou a página, faça atividade física, vai pra rua. Só tem muita ciência por trás disso que se enquadra a determinados cenários, né? Não é aquela coisa, não, só low carb funciona, só low fat funciona, só exercício de força funciona, só HIIT funciona. Não, você tem um mundo por trás, de modo que você tem que adequar isso ao indivíduo e ao que ele faça, né? Porque Sim. tirar do papel, não adianta chegar para um alcoólatra e falar assim, não, você tem que parar de beber. É a mesma coisa, chegar para um obeso e falar, você tem que emagrecer. Isso é ridículo. E eu estou querendo dizer assim, ninguém, provavelmente, como aconteceu comigo, ninguém seria forçar, mas assim, você tem muito pouco estímulo acadêmico dos formadores na universidade, na própria residência, que defendem e que te ensinam e que te. Você entra num congresso, você não escuta falar do tema. Ou tem moscas na sala quando se fala desse tema. Né? Eu estou feliz pra caramba de ter 50 pessoas aqui com a gente acompanhando esse tema que hoje eu não tenho dúvida, eu queria te escutar. Para mim, ele é protagonista. Ele Sem muda a vida dúvida. das pessoas. E isso que você falou de, poxa, deixa o seu exemplo, é o famoso walk the talk, né? Isso serve para o nosso paciente, serve para nossos filhos. Eu estava conversando hoje com o meu treinador, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu estou deixando uma marca para os meus filhos, eu e minha esposa, de que eles vão treinar naturalmente, porque eles veem o pai e a mãe treinando regularmente. Né? Você cria um ambiente propício para tal, né? Então, esse despertar que aconteceu com você, para valer, como profissional, muito parecido comigo. Um despertar na dor. Eu precisei sofrer para ir abrir, filho de Deus, me abrir as portas e eu cheguei e falei, não, peraí, tem algo por trás aqui dessa cortina que eu não estou conhecendo. E aí você entrou na atividade física e começou a estudar o tema, e como é que você saiu da Manu e foi para o seu Zé? Então, essa coisa da atividade física, ela vira paixão, né, Neto? E quando a gente começa a conversar com os pacientes e a avaliar pontualmente um paciente ou outro, a gente vê a dificuldade que nós temos na nossa prática clínica. O meu consultório, assim, eu estou dando o meu exemplo, não sei se é a mesma realidade sua, mas eu acredito que é muito parecido. O meu consultório, a grande maioria, mais de 80% dos meus pacientes são de grandes idosos. Né? A gente sabe que as duas principais causas da doença renal no Brasil e no mundo são hipertensão e diabetes, né? E geralmente
essas causas estão atreladas, sim, à falta de atividade física, ao ganho de peso, a obesidade tem vindo aí junto com força total, né? Eu estava dando uma revisada para poder a gente bater o papo. A perspectiva é que em 2030 nós temos cerca de 30 milhões de obesos no Brasil. Gente, é absurdo, é muita coisa, né? Se a gente pensar, hoje em dia, em 2030 serão quase 700 milhões de diabéticos. É muita gente. E aí a gente pensa, não, vamos estimular a atividade física para essa população. Só que muitas vezes esse paciente que chega no meu consultório, ele já chega não naquela fase inicial de disfunção renal. Ele é aquele paciente de mais idade, gordinho, que tem dificuldade de mobilidade, é o paciente que tem dificuldade para sentar, para levantar. Como é que eu vou estimular a atividade física nesse paciente, né? Eis a questão. Como que eu vou chegar para esse paciente e falar que ele tem que sair da inércia, né? E a gente vê que existem várias modalidades de atividade física. E que, assim, eu não sou educadora física, não sou fisioterapeuta, acho que a Thaís está aí junto, escutando. Eu posso Vou fazer uma live enxergar. com ela mês que vem. Então, ela vai saber indicar especificamente o tipo de exercício. Mas a gente sabe, a gente estuda, né, Neto? A gente sabe que alguns exercícios simples, exercícios de resistência, como eles utilizam aquele. Agora eu esqueci o nome do instrumento, que eles apertam para. Sei. Eu sei o que você está falando. Que mede a força mede a de força preensão. de força de preensão. E eu estava vendo que já tem estudos com ratinhos e pequenos estudos mostrando que só exercício de resistência, o dinamômetro, pronto, falaram Boa, aí. obrigado aí. Ele muda a hand grip, ele muda a capacidade cardiovascular do paciente. A gente já sabia que melhorava a fístula arteriovenosa, né, para os leigos aí que estão nos assistindo e que não sabem, mas alguns pacientes que precisam substituir a função dos rins e que precisam fazer a modalidade chamada hemodiálise, eles fazem através da fístula, que é quando a gente liga uma artéria com uma veia para permitir que essa veia fique forte para ser funcionada e o sangue ser removido do seu Zé, como diz o Neto, passar na máquina, ser filtrado e ser devolvido para o seu Zé novamente. Só que essa fístula, para que ela tenha força, esses exercícios são utilizados e interfere também na longevidade da fístula. Então, se você vê a atividade física, quando a gente fala em prevenção de diabetes, hipertensão e obesidade, isso já é bem conhecido, né? Que a gente sabe, se você faz atividade física, você vai aumentar a captação de glicose pela célula, você vai controlar melhor a pressão. Se você faz em torno de 150 minutos de atividade física por semana, tem paciente que melhora até 5 a 10 milímetros de pressão na pressão arterial sistólica. Olha que coisa maravilhosa, Neto. Então, assim, são resultados que, tudo bem, eu não estou dizendo que o fulano não vai tomar o remédio se for necessário, não é isso. Não é milagre, gente. Faz parte do tratamento. Então, se a gente pensar que a atividade física ela entra tanto aqui no início, na prevenção da doença renal, quanto ela vai entrar na manutenção de uma qualidade de vida naquele indivíduo que já está precisando fazer a terapia para substituir a função do rim. Então, Manu, você tocou num ponto que eu acho que assim, eu acho que todo mundo que está nessa live, de uma certa maneira, enxerga esses pilares, atividade física, sono, alimentação, como realmente modificadores da qualidade de vida e da quantidade de vida. Só que você colocou o seguinte, e foi um negócio que eu senti na pele. Eu sou um cara muito disciplinado. Se eu cismo que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer. Basta se ver. Eu não vou, entendeu? Nem todo dia que eu entro aqui para fazer uma live eu tô mega animado e tal. Mas eu vou lá e faço. Eu vou lá e curto o momento e tal, não sei o quê. Eu comecei a meditar, eu vou. Só que nem todo mundo é assim, na verdade a minoria das pessoas é assim. E quando eu comecei a virar quase que um pastor da low carb, porque a coisa mudou tanto minha vida que eu comecei a pregar no negócio,
eu comecei a me frustrar, porque eu falava no consultório e as pessoas não conseguiam fazer. E aí eu tive que começar a estudar temas que definitivamente iam muito além do hábito per si, na verdade, da mudança per si. Eu comecei a estudar formação de hábitos, psicologia, antropologia, filosofia. Como é que você traduz isso? Como é que você pega esse senhorzinho que entra no seu consultório, que precisa modificar, por exemplo, a atividade física, passar a fazer alguma coisa? Como é que você faz com que ele saia do sofá? Qual que é seu poder argumentativo para conseguir, em última análise, fazer com que aquilo aconteça? Porque não adianta ter uma receita, faça caminhadas diariamente se ele não fizer, né? Sim. A gente sabe, Neto, que baseado na nossa creatinina e nas fórmulas que a gente utiliza, hoje em dia a gente utiliza muito a CKD-EPI para predizer o grau de disfunção renal e ter uma perspectiva de em quanto tempo esse seu Zé vai evoluir para uma terapia de substituição, né? E muitas vezes o que eu tenho feito é chamar a família para junto, né? Eu até li um trabalho recente mostrando que a terapia multidisciplinar com a inclusão da família foi um trabalho publicado no Jornal Americano da Sociedade de Nefrologia. Quando a família está junto, a adesão do seu Zé ela vai ser maior. Então, não adianta eu querer colocar na cabeça do seu Zé que ele tem que fazer atividade física se toda a família não tiver junto. Não adianta eu querer falar para o seu Zé que ele vai ter que mudar a dieta se a família inteira está comendo errado ali, ele vai sentar, ele vai comer correto, ele não vai comer correto. Então, eu acho que tem que chamar principalmente para o tipo de paciente que a gente atende, que é o grande idoso, a gente tem que trazer para perto a família. E muitas vezes a gente precisa de suporte com a psicologia. Porque algumas questões estão bem lá atrás, né? A gente sabe que mudar hábitos não é fácil. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho esse exemplo na minha casa. Meu esposo, ele não foi criado nessa cultura de atividade física. Não foi. A família dele não tem esse hábito, né? E quando eu comecei a enveredar por isso, então eu fiquei no pé dele, claro, com o exemplo, mas assim, mostrando que ele precisava mudar estilo de vida, pensando nos nossos filhos. E hoje em dia, ele é um adepto da atividade física, né? Ele fala até assim, minha mulher fala que eu tenho que fazer atividade física, minha mulher prescreve minha dieta. Eu falo, não, é porque a gente vai aprendendo essa coisa de até dieta de nutricionista. Você tem que ter a questão da empatia, né, Neto? Se você vai para um profissional e se você não linka com o profissional, você não vai seguir a dieta do profissional. Não adianta. E você tem que aprender, o meu nutricionista, né? Ele me falava uma coisa, você tem que aprender o que você pode comer, o que você deve comer e o que substitui. Não vai viver ali pesando, medindo. Não, a coisa vai naturalmente, acontece naturalmente. E depois que você incorpora no dia a dia, vira hábito e acabou. Quando a gente sai de férias, a gente fica até meio perdido, né? Opa, não é isso? Não, eu costumo dizer que dieta a palavra, ela remete a algo para começar e terminar. Quando você realmente vira a chave. E isso normalmente não vem rápido. Talvez no início a pessoa precise fazer dieta, né? E ter alguém com essa percepção que você bem colocou, essa leitura de saber o quanto a pessoa está a fim de dar o passo, porque nem todo mundo está a fim de dar um passo pequeno, tem gente que vai querer dar um passo maior, tem gente que consegue ser mais radical e tolerar aquele início para ter um resultado mais rápido. Tem gente que fala assim, eu não estou disposto a abrir mão disso. E Carol está aqui, que é nossa nutricionista aí em Brasília, que tem feito um trabalho belíssimo, belíssimo. Eu falo que o dia que o profissional da nutrição
entender que ele não tem que prescrever uma dieta do mesmo jeito que o médico não tem que prescrever remédios. Ele tem que resolver o problema da pessoa. Isso faz uma diferença absurda. Porque não adianta nada eu prescrever um remédio, a pessoa chega para você e fala assim, ó, depois que eu comecei a tomar esse negócio, eu tô passando mal. Você, na sua cabeça, não, é um inibidor de SGLT2, o resultado disso é muito bom, eu tenho que manter. Ele finge que está tomando, você finge que ele acredita que ele está tomando, e no final das contas você não tem o resultado que você está buscando. Isso serve para tudo. Então, ter uma equipe, eu acho que multiprofissional, com uma boa nutricionista, com um bom médico, com um bom psicólogo, mas que conversem. Não adianta nada você não conversar com a Carol, que não conversa com a Thaís, que não conversa com a Vívia. Essa conversa transforma. Isso é trabalhar com a equipe multiprofissional. Isso é eu chegar para a Carol e falar assim, Carol, seu Zé, não adianta, você está pedindo para ele comer ovo, ele não vai comer. Porque ele não gosta. Não, mas tem que comer. Não, mas ele não gosta, você não está entendendo. Ele não gosta. Eu sei que é bom, eu também gosto de ovo, mas ele não gosta. É igual me mandar comer fígado. Não adianta, eu não vou comer. Então, eu acho que essa sua lembrança é algo muito, muito, muito importante. Essa capacidade de individualizar o tratamento e dando sempre exemplos, né? E andando na toada daquela pessoa. Deixa eu dar uma pivotada para perguntar um negócio para você, que é algo que eu tenho estudado com bastante profundidade nos últimos tempos e tem me encantado, que é o lado da saúde mental e que flerta com a espiritualidade. Inclusive, para você ter ideia, a gente vai fazer dia 6 de agosto um simpósio aqui em Belo Horizonte, nefrocardiometabólico. Se Deus quiser, vamos levar aí para Brasília ano que vem, envolvendo nefros, Legal. cardios, endócrinos e especialidades correlatas. E uma das mesas vai ser espiritualidade na prática clínica, onde eu vou estar com uma nutricionista e um cardiologista que tem um viés para esse lado, que são grandes nomes aqui da cardiologia do esporte, da nutrição em renais crônicos, mas como que isso é importante? Eu queria saber como é que para você, Manu, como é que você leva isso, quanto que você acha isso importante e como é que você traduz isso na sua prática clínica. Não, eu acho de uma importância vital, né? A gente sabe que tem muitos pacientes que eles encaram a doença, na verdade, como um castigo, como algo, como uma penalização por algo ruim, né? E muitas vezes a gente tem que trazer isso, né? Trazer à tona e mostrar que, na verdade, a doença ela acontece por vários motivos, por uma predisposição genética, por hábitos do dia a dia, mas que não tem que ser encarado como uma pena por algo ruim que ele fez, né? E a gente vê que os pacientes que têm um link, que eles têm uma fé, que eles têm um link com Deus, né? Que eles têm uma fé, seja lá no que for, esses pacientes eles evoluem melhor, né? Não é aquele paciente que não crê em nada, que não crê no tratamento, que não crê que o tratamento vai ajudá-lo, entendeu? Às vezes a gente tem que trazer à tona que só a fé por si só, ela a gente é médico, a gente foi criado, foi formado para ajudar, para tratar. Então a gente não vai esquecer o tratamento, abrir mão do tratamento e ficar somente com a fé. Mas a fé ajuda no tratamento, sim. Precisa. Cris Moura falou Aqui. perfeito, né? Perfeito. Ciência e E espiritualidade espiritualidade precisam caminhar precisam juntos. caminhar juntos. Perfeito. E muita gente enxerga como duas coisas que são antagônicas. Ah, não, ciência não flerta com espiritualidade. Para mim, essa frase é perfeita. É muito bom, muito bom. É, uma dúvida que eu vejo muito de colegas me perguntando, e eu queria te escutar, é o seguinte: pô, Neto, uma coisa é você atender pacientes particulares, tendo tempo de sobra e tudo mais. Como é que faz para, num tempo relativamente escasso, 20, 30 minutos, às vezes menos, às vezes mais,
atender uma pessoa e conseguir falar a respeito de tudo aquilo que, em tese, você precisa falar. Como é que você leva isso para o seu dia a dia, tendo que, muitas das vezes, em função do status quo, resolver aquela consulta em 20 minutos? Pô, vai dar para falar de tudo, vai falar de todas os tópicos relacionados. Se você for falar de tudo, provavelmente você não vai conseguir falar de nada. Como é que você faz no seu dia a dia? Se você for pegar a lista de remédios do seu Zé, você já leva meia hora. Não é isso? Então, uma das coisas que eu peço para os meus pacientes, sempre, eu não gosto de atender idoso sozinho, desacompanhado. Primeiro ponto. Eu atendo sempre com uma acompanhante, porque isso ajuda muito na condução da consulta. Porque às vezes esse idoso ele não tem tanta autonomia, ele não vai conseguir me dar as respostas que eu preciso para eu facilitar a condução da consulta e possivelmente o tratamento dele. E o que eu tento construir na verdade, é uma sequência. É claro que na primeira consulta você vai estar conhecendo o seu Zé, você vai fazer uma anamnese básica, você vai sentir o que o acompanhante, como é que é a relação do filho, da nora, com o seu Zé. Muitas vezes a gente precisa chamar os demais filhos para junto, quando a gente vê que essa relação é fraca, o que está prejudicando o tratamento. E daí vem o fortalecimento da relação médico, paciente e família. E às vezes eu preciso de 2, 3 consultas para poder criar aquele vínculo inicial, né, Neto? Então isso não é fácil, realmente não está escrito lá, 2 e 2 não são 4, não está na bula. Tem paciente que a gente não consegue de forma nenhuma, tá? Já aconteceu agora na pandemia da filha e da paciente saíram no meu consultório revoltadas porque eu pedi para elas colocarem a máscara para protegê-la, porque ela era uma DPOC grave e não estava vacinada. E eu falei, eu tô carreando o vírus para a senhora, eu tô de máscara, mas eu tô tendo contato com o vírus o tempo inteiro. E ela se revoltou, porque ela não aceita máscara, não aceita vacina, não aceita nada. E ela foi embora e nunca mais voltou, só para você sentir como é difícil. Então, assim, não tem receita mágica. Mas o que eu tento fazer é construir uma relação. Eu tenho pacientes que eu acompanho, sei lá, 15 anos. Eu tenho um paciente na diálise que ficou comigo 10, 12 anos o tratamento conservador. E quando chegou a hora de ir para a diálise, ele fala hoje brincando comigo. Quando chegou a hora de ir para a diálise, ele fugiu. Ele fugiu do consultório, pegou o carro e caiu na estrada. Daí passou mal na estrada, aí a esposa me ligou, doutor, ele tá muito mal, ele é muito rebelde. Eu falei, não, mas eu sabia que ele ia voltar, porque a nossa relação é tão forte. E daí ele voltou, aí pediu desculpa, doutor, eu não queria aceitar, mas eu sabia que eu precisava. Então, assim, e a gente tem que ter a humildade de também baixar a guarda no momento certo, né, Neto? Então, realmente, cuidar do paciente com doença renal crônica. Você falou no início que nós, eminentemente clínicos, nós temos, na essência, a gente acaba virando um tudologista, né? Mas isso não acontece só no serviço público. Hoje em dia, até na iniciativa privada, a gente tem tido alguns seguros de saúde que parecem muito com serviço público, né? Com o serviço que é prestado no serviço público, porque o acesso é muito difícil. E a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Eu sei que muitas vezes não é o ideal, né? A gente precisa dos demais profissionais ali junto, das demais especialidades. Só que muitas vezes a gente fica refém, né? Mas de todo jeito, e isso que você falou é pura verdade. Eu acho que por mais que a gente precise ter esse camisa 10, e eu acho que o nefro, de modo geral, faz bem isso, é importante, porque aquela coisa, tem uma máxima da faculdade que eu lembro, que é quem tem um médico, quem tem um, quem tem 2 tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. Então,
ter essa pessoa que realmente coordena as ações, e acaba que, principalmente na doença renal crônica mais avançada, o nefro assume esse protagonismo. Eu acho que isso é uma condição que mais eu vejo com bons olhos do que como algo negativo. E você falou muito a respeito aí de aderência. Eu fiz uma live há 2 semanas atrás com a doutora Elliot Sanders, para quem não conhece, uma nefrologista também nordestina, cearense, e que radicou-se em função do marido, não em Brasília, mas em Juiz de Fora. É uma grande transplantadora e estuda muito a questão da aderência. E um dos fatores principais que marcam a aderência é o que você falou, é você ter um acompanhante, a despeito de ser idoso, né? Quando o marido vai com a esposa e tem aquela pessoa, é o ferrinho de dentista, né? Te lembrando que você precisa fazer determinada coisa que foi combinado. E fechando, antes de eu te passar a próxima pergunta, concordo com você plenamente. Eu acho que tempo de consulta não pode ser justificativa para serviço não entregue. Faz 50 consultas se precisar. Faz quantas você precisar de 15 minutos. Ataca aquilo que eu chamo do elefante na sala. Qual que é o principal problema hoje? Hoje. Resolve ele. Não tenta. Se é uma dor nas costas, e você está preocupado com a proteína, você está errado. Resolve a dor nas costas. Óbvio que vão ter situações de uma urgência, quiçá emergência. Ok, mas isso é raridade. Te perdi, mas voltou. Eu acho que essas situações de urgência e emergência são realidade. A gente precisa escutar mais as pessoas, e isso tem sido muito discutido, e é um mantra nosso, que é o patient-centric, né? A Nefroclínicas, o grupo defende que mais do que você olhar para a proteinúria, para a creatinina, que você olha para a pessoa. Escuta o seu Zé. O que ele quer? O que de fato ele quer? Porque às vezes ele quer, mas ele não quer fazer aquilo que você sugeriu. Mas se você o confronta de uma maneira inteligente, tipo, eu não quero ir para diálise. O que você está fazendo para isso? Tive um caso hoje desse jeito. Uma senhora do interior, está na nossa linha de cuidado, tem uma doença renal policística, a creatina começou a acelerar, a filha entrou em contato. O que a gente faz? Assim, tudo aquilo que a gente vem conversando nos últimos 3 anos e que eventualmente ela optou por não fazer. Mudança de hábito, às vezes, precisa dessa dor para acontecer. Você percebe isso? Que é aquele sujeito que infarta e aí ele vira a chave e para de fumar. Exatamente. Né? A Um gente vê negócio muito que, isso. assim... Né? E me conta uma coisa, Manu, do ponto de vista de alimentação. É bom demais ter do lado aí alguém como a Carol, mas acaba que o médico, eu falo que o médico ele é importante até para abrir e validar o trabalho do nutricionista. Porque muitas vezes o nutricionista fala uma coisa, se o médico não entende, e que na maioria das vezes é assim, não entende nada do tema e se mete a entendedor. Então ele mais atrapalha o trabalho do nutricionista que ajuda. Como é que você lida com essa situação? Vou te dar um protótipo, né? O gordinho que entra no seu consultório e fala assim, não, doutora, mas eu como bem. Come super bem. Sem dúvida nenhuma, ele come salada. super bem, né? Então, dieta como você disse no início, né? O nome dieta é um vilão, né, Neto? E a gente acaba tendo que mudar alguns paradigmas, né? A gente sabe no paciente que não tem doença renal e no paciente com doença renal no início, falava-se muito, né? A gente, na nossa época de residência, a gente prescrevia dieta hipoproteica, né, Neto? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E a gente viu, e a gente vê os trabalhos mostrando, saiu um trabalho recente aí mostrando que não mudou nada. Não muda a evolução de doença renal. E a gente sabe que nós temos proteína, gordura e carboidrato. São esses 3 elementos básicos que constituem nossa alimentação. Para a gente ter energia, né, a gente vai precisar consumir. E se a gente reduz um deles, a gente acaba aumentando o outro para compensar, né?
E a gente vê que os pacientes que consomem menos carboidrato, eles evoluem melhor, né? Eles reduzem a massa de gordura, eles melhoram o controle glicêmico, eles melhoram o controle pressórico. Então, eu não sou assim, eu acho que tem muito modismo, né? Essa coisa de dieta, uma hora é dieta low carb, outra hora é dieta cetogênica, outra hora é dieta. Mas eu acho que se a gente olhar para todas essas dietas e a gente focar que o que a gente tem que fazer, qual é a diferença que a gente tem que colocar na cabeça do seu Zé lá. O que eu falo para o meu paciente quando entra? Você tem que comer comida de verdade. Se você comer comida de verdade, você vai emagrecer. Ah, mas como, doutora? Abolir pacotinho, sachêzinho e vai para a feira. A feira, você vai comer. Você pode comer carne vermelha? Paciente renal Só no crônico. Hoje cuidado chegou para um a Feira de paciente. São Paulo para não comer pastel, né? Pois é. Não, chegou hoje o paciente no meu consultório lá. Doutora, eu fui para uma nutricionista e ela disse que eu não podia comer carne vermelha de jeito nenhum. Eu falei, não. O senhor pode comer a sua carne vermelha. E aí a gente conversou, a gente adaptou quantidade e tal. Então, você pode comer a sua carne vermelha. É claro que se você comer picanha, a gordura todos os dias, aquilo ali vai tudo para suas artérias, né? Mas você tem que modular a coisa. Você pode comer carne vermelha? Pode. Você deve comer carne. Eu sou altamente proteica, adoro proteína. Como proteína pra caramba. Eu acho que dieta no paciente que não tem doença renal, nós não temos que fazer restrição proteica de jeito nenhum. E no paciente que tem doença renal, a gente só tem que começar a pensar em alguma restrição proteica quando o clearance cai ali abaixo de 30 ml por minuto. Senão, para que eu vou fazer restrição proteica? Eu recebo muito do meu consultório o vozinho lá desesperado, porque veio de outro especialista, pois que a creatina estava alterada, ele tinha que parar de comer carne. Na semana passada, uma colega cardiologista me ligou. Ai, Jesus, eu preciso que você veja esse doente, porque ele foi para outro colega e o vozinho está definhando, está sarcopínico. Então, não tem sentido, né, Neto? A gente sabe que dieta baixa em sódio, que é um outro vilão, né? Um vilão, assim, a gente sabe, brasileiro come em torno de 10 gramas por dia de sal. É muita coisa, é muita coisa. Mas eu acho que esse sal que o brasileiro come muito, eu acho que acaba que vem desses alimentos processados. Estou Quando 100% de acordo com você. faz opção por uma alimentação mais natural, né? Então, comida de feira mesmo, você não vai comer tanto sal. Não é Porque o você sal vai da conseguir. salada e da carne que vai fazer chegar em 10 gramas. Não. E eu falo para os meus pacientes, viu? Se você é adepto do sal da salada, nem sal na salada. Eu ensino a fazer molhinho. Põe azeite, limão, hortelã. Nossa, uma salada com azeite, limão e hortelã. Não precisa de sal. É só você tem que abusar dos temperos naturais. E esquecer temperos prontos, né? Tudo isso que é muito rico em sódio. Mas assim, eu acho que a alimentação ela tem que deixar. É claro que comer bem é muito bom, né, Neto? Comer bem Poxa, é bom demais. cara. É bom demais. Um mineirinho, comer uma couvezinha refogada ali é bom demais, né? Então, mas tudo na vida, eu acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Como tudo na vida. E se a gente opta por uma alimentação mais natural, digamos assim, rica em legumes, hortaliças, e pode abusar da proteína, tá? Eu sou assim super fã de proteína. A proteína dá saciedade, a gente acaba comendo menos carboidrato, não é isso, Neto? Eu não faço dieta, o jejum intermitente, né? A gente sabe que tem estudo aí provando que pacientes que têm doença renal policística, eles respondem bem
a cetose, né? Porque os cistos lá são alimentados pela glicose, né? Eu não conseguiria fazer um jejum intermitente. Por quê? Então, por isso que a gente tem que adaptar. O seu Zé consegue fazer essa dieta. A dona Isso aí. Maria consegue fazer essa dieta. Eu não conseguiria, porque eu tenho vaso vagal, então eu não consigo passar longos períodos em jejum. Mas eu já conheço o meu corpo, eu tenho outra estratégia. Mas é uma estratégia bem interessante, né? E tem lá a cetose como base, né, Neto? Manu, e vou te falar o seguinte, o Luiz comentou aí, a maioria dos profissionais de saúde, a maioria dos médicos, acham que entendem de nutrição, sem nunca ter estudado o tempo, e de repente prescreve essa dieta hipotudo, né? Você tira tudo e acredita que o sujeito vai seguir aquilo. E se não seguir, se não der certo, a culpa é dele. Então, é algo que é, assim, bizarro. Carol tá dando um exemplo aqui, né? Criou-se um estigma, né? Banana virou capeta, seja porque ela tem potássio, seja porque ela tem carboidrato, né? E, de repente, as pessoas não conseguem enxergar que o que vale é o conjunto da obra. O que vale não é o que você faz, não é o suco verde que você tomou de manhã, é o que você fez em 24 horas. Não adianta nada começar com o suco verde e terminar com a pizza. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa não possa comer uma pizza. Mas isso, eu gosto de dar uns exemplos absurdos, inclusive eu dou para os meus pacientes para falar assim, olha, pô, eu posso querer fumar. Eu fumar um cigarro, porque eu estou lá numa fazenda e todo mundo acendeu um cigarro, isso não me torna um fumante. Eu fumar um cigarro eventual é mais ou menos a mesma coisa para alimentação. Eu querer comer um doce, querer comer uma pizza, isso é salutar. Isso faz parte da vida. Tem que fazer isso mesmo. Agora, não vá fazer disso uma rotina, que é o que as pessoas fazem, Sim, né? Elas não sim, sim, conseguem abrir mão de. E aí sim. passa-se. A pessoa tem que enxergar que, beleza, é uma escolha. E eu costumo dizer que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Cara, você não consegue fazer tudo, faz o que dá. Faz o que Faz o que dá. dá. E aí o profissional, ou melhor, né, os profissionais que estão cuidando daquela pessoa tem que ter um mínimo de empatia, Sensibilidade. sensibilidade para ajudar e não para atrapalhar, né? Queria também te escutar antes da a gente tá caminhando, voou, né? Falar desse tema é muito bom porque eu converso horas a respeito disso. Queria que você falasse um pouquinho o que você fala a respeito de sono, porque é algo que cada vez Nossa, eu falhou vejo aqui. mais. Opa, te perdi, voltou? Eu não escutei, né? Caiu um pouquinho. Pode repetir, por Tô favor? querendo saber o que você fala com a turma a respeito de sono, que é um tema mega ultra importante, muito pouco abordado dentro da medicina, está muito nichado. E quanto mais eu estudo, mais eu me assusto como isso reflete na qualidade de vida e na longevidade dos nossos pacientes. E nossa, né? Por que não? Indubitavelmente. Eu acabei estudando mais sobre o sono, porque eu vou citar o exemplo do meu marido novamente, né? Espero que ele não fique chateado, né? É, Então, meu marido, magro, e tinha um problema sério de sono, e ele começou a fazer arritmia dormindo, né? E começou a ter alteração de resistência insulínica também. E ele tinha um problema de sono que era corrigível, né? E ele tinha uma resistência de fazer cirurgia, mas eu precisei estudar e a gente precisou construir isso durante anos. E assim, hoje eu vejo a diferença na minha vida, na vida em casa, a diferença da vida do meu marido, na saúde dele, né? E a gente sabe que o sono, quando você não tem um sono de qualidade, seja por qual motivo, a gente sabe que hoje em dia a gente diagnostica muito mais a apneia do sono do que a gente diagnosticava no passado. Eu lembro que quando eu saí da residência, a gente dava muita hipertensão. Hipertensão que não dá jeito, manda para o nefrologista, hipertensão secundária. Mas a gente não investigava de cara a apneia do sono. E hoje em dia é assim, chegou no consultório,
tem hipertensão, paciente jovem com hipertensão, a gente tem que descartar a apneia do sono. E a gente sabe que se esse paciente não for tratado, esse paciente ele vai evoluir para uma resistência insulínica, para um diabetes, ele vai evoluir para uma isquemia cardíaca, ele vai evoluir para uma arritmia. Então, assim, o sono é um dos pilares do tratamento convencional, né? Do paciente com doença renal e sem doença renal. Se a gente pensa no paciente que ainda não tem doença renal e tem distúrbio no sono, a gente tem que tratar esse distúrbio para ele não evoluir para a doença renal. E eu costumo dizer, Manu, desculpa te cortar, mas até te levantando a bola, de que cuidar do sono é muito mais do que prescrever diazepam. Né? As pessoas acham muitas vezes, eu não estou dormindo, eu preciso de um remédio. E tem coisas relativamente muito simples que podem ser feitas, que muita gente chama da higiene do sono, para melhorar, caso, obviamente, você não tenha um sono que seja revigorante, que não seja simplesmente um marcar-hora, né? Não, eu durmo 8 horas, eu durmo 7 horas, eu durmo 9 horas. Não, a questão não é essa. É mais o resultado final. Assim como sua dieta está funcionando, cara, olha para o espelho. Isso é um exemplo claro. O sono é a mesma coisa, né? Você se sente disposto, descansado, pronto para a selva diária que a gente vive. Acho que está muito para esse sentido. Você concorda com isso? Sim, é porque assim, se você precisa de 8 horas para você ter sua restauração aí, eu talvez só precise de 5, né? Então isso tem que ser muito individualizado, né? E uma coisa que eu descobri recentemente, nós temos terapeutas de sono, Neto, e que fazem um trabalho bem interessante nessa questão da higiene do sono. E no início eu não acreditava muito, mas eu andei lendo e vi que faz muita diferença, viu? Realmente mudar comportamento, né? Hoje em dia, com essa vida nossa corrida, a gente mesmo, assim, essa coisa de ficar na tela até tarde, a própria ausência de atividade física, né? Ela piora a qualidade do sono. Você vê como tá tudo interligado, né? Se a gente começa a falar, aí a gente entra e volta para o assunto que deu início à conversa, né? Então, a atividade física, ela estimula um sono de qualidade, né? Ela ajuda um sono de qualidade. E eu tô querendo o que está me faltando aí, que você tem dado um bom exemplo, é a questão da meditação, porque Você sabe que dizem eu que pensei aqui nela. a meditação também é, é, é um dos pilares aí para a questão do sono, né? E já tem bons estudos mostrando que a meditação melhora o sono. Né? E é engraçado, né? Por exemplo, a atividade física, ela melhora o sono, mas dependendo da hora, ela pode atrapalhar, né? Pode Dependendo da piorar. pessoa, né? Então, fazer a atividade física mais cedo para muita gente pode ser algo que ajude no sono. Álcool, café, que são duas coisas que, particularmente, eu sou um amante de café e de vinho. Nossa, Então, mas cada um tem que saber lidar com aquilo e principalmente com sim, dose, né? Para algumas sim, pessoas, o que vou te falar que para a maioria, eu acho que uma das coisas que mata é isso que você citou bem, é luz, né? Essa luz não natural que acaba bloqueando a produção de melatonina e, em melatonina. última análise, leva a pessoa para o buraco. Então, assim, puxa, dá uma live aqui inteira só É. sobre cada um desses tópicos que a gente conversou um pouquinho aqui hoje, né? Aí, ó, o Luiz colocou, atividade física à noite eu não durmo nunca mais. Eu faço atividade física todas as noites, porque eu não tenho tempo durante o dia. E você vê que é Então muito individual, né, mano? Eu falo assim, que não dá, eu você posso vê, tomar. O não pessoal tem fala assim: fórmula não, de não pode tomar bolo. café à noite. Eu posso tomar 1 litro. Posso tomar 1 litro, não vai acontecer nada com o meu sono. Mas cara, é assim. Em compensação, se eu comer 2 pedaços de abacaxi para mais, é capaz de eu engordar. Então, cada um tem sua dor. Ô, Manu, passou voando, foi bom demais conversar com você. Antes da gente finalizar, eu queria te fazer umas perguntinhas. Queria convidar todo mundo aí para participar da nossa comunidade digital
do SD Conecta, maior comunidade digital gratuita de nefrologistas do país. Basta clicar no link da bio. Lá a gente discute uma série de coisas, troca artigos, discute casos clínicos. Tem uma seção lá de conteúdos, onde a gente já tem alguns dos nefrotalks carregados para lá. E dia 6 de agosto, teremos aqui em BH o simpósio Nefrocardiometabólico, que também está com uma programação bacanérrima. Para quem quiser participar, basta clicar no link da bio que vai ter o link para vocês lá. Manu, para a gente fechar, eu aprendo muito nessa parte, tá? Eu sou um leitor voraz e eu sempre gosto de perguntar para o convidado aqui um livro que ou que você está lendo ou que representa muito para você. Eu vou falar o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo Violeta. É um livro, na verdade, eu estou seguindo um cara que ele chama Bookster. Não sei se você já ouviu falar. Ele Não. dá algumas dicas bem legais sobre livros. E aí a gente tem tipo um grupo de leitores, né? Eu adoro ler. E a gente tem que ler pelo menos um livro por mês, né? Legal. Eu já passei disso aí. Mas agora eu estou lendo uma ficção chamada Violeta. Bem interessante. Mas, Um outro livro que eu acabei de ler chama. Ai, Deus, agora me fugiu. Mas é um livro que foi ambientado na Itália e que eu achei fantástico. Eu vou lembrar o nome aqui e vou falar. Eu achei fantástico, porque eu não conheço a Itália, sou louca para conhecer a Itália. Eu tinha maravilhoso. pretensão de Fernandão que tá conhecer a para lá. Itália. Ou coisa boa. Eu tinha pretensão de conhecer a Itália no meio da pandemia, tive que cancelar viagem. E aí eu estou sonhando com essa viagem na Itália. Então eu fico viajando nos Vale a livros pena. e conhecendo assim. Eu sou louca para conhecer Florença, né? E esse livro ele se Região da passa em Toscana é Florença, então maravilhosa. assim, Maravilhosa. é muito legal, muito E para legal. comer bem, beber vinho, você está num lugar também fantástico. Pois é. Segunda pergunta. Se você pudesse colocar uma mensagem numa camiseta, num outdoor, nas redes sociais, que chegasse para todas as pessoas no mundo. Pode ser uma frase sua, uma frase de alguém, uma mensagem. Que mensagem seria essa? Eu acho que persistência. Persistência é a chave de tudo na vida. Boa. Eu acho que Gosto. a gente passa por poucas e boas, e das mais variadas áreas da vida, né? Mas quando a gente quer, quando a gente persiste, a gente pode fazer diferença, onde a gente estiver, independente do obstáculo. Gostei demais. Terceira, se você pudesse jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria? Meu marido, Paulo Céu. Ai, isso aí, você bateu tanto nele durante a live, deixou ele puto. Você viu que ele botou uma carinha aí? Paulão, Manu se saiu bem nessa, hein? Legal Depois eu vou demais, ter que Manu. fazer as fases. Depois eu vou ter que tomar Aí, uma ó, tacinha já de teve vinho. até coraçãozinho. Depois eu vou ter que fazer tomar uma tacinha de vinho com ele mais tarde para poder fazer as fases. Boa. Manu, muitíssimo obrigado. Foi bom demais te ter aqui. Espero revê-la pessoalmente, voltar aí a Brasília. Vocês vindo a BH, nos avisem para a gente encontrar aqui, fazer uma bagunça também. Queria te deixar aí esses minutinhos finais para você despedir da turma. Fica à vontade para deixar sua mensagem final. Obrigado. Nossa, Neto, eu que agradeço, assim, agradeço o convite, agradeço não só o convite, né, mas eu agradeço a experiência que tem sido trabalhar com vocês, conhecê-los de perto, né? O NefroExpert realmente mudou minha cabeça nos mais variados aspectos, né? E tem sido revigorante a cada dia, nas pequenas coisas, pequenos detalhes. Vocês realmente mexeram comigo, né? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, para quem não conhece o NefroExpert, né? E que nós possamos
nos encontrar em breve, porque Amém. foi muito bom, tem sido muito bom. Manu, o segredo a descobrir não é a chegada, é curtir a viagem. Então, a viagem com vocês tem sido muito boa, turma de Brasília. Tivemos agora em São Luís, BH nem se fala, Rio. E eu costumo dizer o seguinte, está só começando. A gente ainda vai contar muito dessa história, do legado que a gente vai deixar eu falo até não só na nefrologia, a gente vai deixar um legado na saúde desse país. Na pode saúde. ter certeza. Beleza? Fantástico. Beijo, fica com Deus. Beijo. Dá um abraço aí no Paulo, tchau. Toma a tacinha com ele. Galera, grande abraço. Nos vemos semana que vem. Semana que vem, quem tá aqui não sou eu, vai ser Dr. Flávio Barros. Eu estarei de férias semana que vem em Foz do Iguaçu. Olha, gente. Tchau, Abração. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!